Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. No Mandcast de hoje nós vamos falar sobre andropausa. A gente ouve muito em falar na menopausa, né? As mulheres chegam lá próximo aos 50 anos, têm uma queda muito grande nos hormônios e entram no estado chamado menopausa. E existe um termo cunhado para os homens também, que é andropausa, que seria, eventualmente, uma queda nos hormônios sexuais masculinos, no caso, a testosterona. E é sobre este assunto que nós vamos falar aqui com o Dr. Edson Soares Bezerra. Muito obrigado, professor. Opa, obrigado, Marcelo. Agradeço aí o convite que você fez e é importante a gente ter uma oportunidade de conversar um pouquinho desse tema, né? Sem dúvida, é um tema bastante interessante que tem algumas controvérsias. O Dr. Edson, ele é médico urologista, mestre em Ciências da Saúde pela Unifesp e professor aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic. O que é esse termo tão difícil, andropausa? A melhor forma de falar disso é falar um pouco da menopausa mesmo, né? E o que acontece com a mulher é que quando ela entra nessa fase, os níveis hormonais, né, os estrógenos e a progesterona, elas caem absurdamente, né? E muda muito a questão física da mulher, né? Cabelo, pele, massa muscular, e isso é muito bem estudado. De uns anos para cá, começou a circular, né, no meio médico e até no meio não médico também esse termo andropausa, fazendo aí um paralelo, né, entre a síndrome, né, de interrupção de produção hormonal feminina e aquilo que acontece com o homem. Só que aí a gente precisa estabelecer uma certa diferença, tá? Não existe essa interrupção abrupta da produção de hormônio masculino, tá? O testículo, ele, se não tiver nenhum problema, ele vai continuar funcionando ao longo de toda a vida. Tanto é que o homem produz espermatozoide, por exemplo, a vida inteira. Diminui, é fato, mas não existe isso. E o que acontece com o homem é que a partir dos 45, 50 anos de idade, existe uma diminuição gradativa da produção de hormônios a partir do testículo, tá? E isso implica em algumas alterações físicas, mas diferente da mulher, isso ocorre de uma maneira muito mais lenta, tá certo? Se você tiver um nível hormonal, vou dando exemplo a grosso modo, né? De 1000, quando você tem 40 anos, você vai chegar ali nos 80 com alguma coisa perto de 500, 400. Que ainda está dentro de uma faixa normal. Pode, inclusive, estar dentro de uma faixa de normalidade. Então, do ponto de vista médico, é muito difícil a gente aceitar esse termo andropausa, porque não é uma interrupção assim, né? Agora, é muito mais difícil também você, para o público, né, você chegar e falar assim, não, existe uma síndrome de deprivação hormonal masculina que se estabelece progressivamente a partir dos 45, 50 anos de idade. Então, existe também uma questão do marketing, né, em relação à questão da andropausa, porque um pouco da indústria farmacêutica, evidentemente, existe interesse aí em você difundir a necessidade de reposição hormonal. Existem indicações em algumas situações, a gente vai falar disso. Claro. Mas, de uma maneira geral, assim, a gente convive com esse termo, mas, tecnicamente falando, ele não deveria estar se utilizando. Mas, na falta de um nome melhor, é o que a gente tem. E no consultório, no contato com os pacientes, a gente procura esclarecer isso, né? Então, existe andropausa? Então, existe uma condição em que o homem tem, sim, uma diminuição de hormônio masculino, e essa diminuição de hormônio, quando ela apresenta sintomas clínicos, que a gente vai falar disso, tem, sim, indicação de algum tipo de terapia, de algum tipo de tratamento, tá bom? Quais seriam os sintomas clínicos dessa diminuição? Essa pergunta é ótima, porque, olha, vê que interessante. Diminuição de libido, diminuição de força e de massa muscular, diminuição de massa óssea. Isso aí acontece com o processo natural do envelhecimento. Agora, quando isso acontece de uma maneira muito acentuada, sem que você tenha outras causas e associado a esses sintomas você tem um nível hormonal masculino abaixo daquilo que a gente considera da faixa de normalidade, você tem o que a gente poderia chamar de andropausa. E aí, acho que quando a gente fala desse termo, dessa queda hormonal da testosterona, muito se correlaciona com a diminuição da libido, né? da potência e da vontade do desejo sexual. Existe essa relação? Como que é essa relação? Primeiro, a libido, ela não está relacionada somente ao interesse sexual, né? Eu costumo, quando eu estou no consultório, eu falo para os pacientes que a libido é como se fosse a ponta de um iceberg, né? Então, você imagina uma montanha de gelo que está dentro da água e você só enxerga a pontinha dela, né? Então, a libido, ela evidentemente está relacionada à questão da atividade sexual, mas ela é a energia que você tem, por exemplo, para acordar de manhã, pular da cama, tomar um banho e desenvolver suas atividades. Então, a libido, ela envolve tudo isso.
Tá. Então, quando o indivíduo tem uma diminuição do interesse sexual, geralmente outras áreas de sua vida também estão comprometidas. E aí é que vem essa pergunta que às vezes é difícil da gente estabelecer. Será que o interesse do indivíduo está se desviando para alguma outra coisa? Então, às vezes, você chega numa fase da vida que o sexo já não é tão interessante para você, mas você está com a energia focada em outras coisas. Uhum. E olha que interessante, a sua libido está normal. É que a gente vive numa sociedade em que a questão da sexualização ela é muito importante, mas às vezes tem indivíduo que tem a energia desviada para outra coisa. Então, essa é a primeira diferença. Tá. A outra coisa é se você se pergunta assim, bom, o indivíduo não tem interesse sexual, mas ele também não tem interesse em mais nada. É nisso que a gente tá percebendo. E olha que interessante, a gente tem indivíduos idosos com níveis hormonais que estão significativamente baixos e que têm interesse sexual mantido. A libido, ela não é determinada exclusivamente pelo nível de testosterona circulante. Tá. É um complexo de coisas que acontecem, uma série de outros neurotransmissores que também estão envolvidos, a dopamina é um deles, para que o indivíduo se sinta bem e, se sentindo bem, tenha interesse em desenvolver atividade sexual. Também existem indivíduos que vão estar com níveis hormonais normais e que não têm libido, que não têm interesse, porque eles estão deprimidos em função de outros fatores. Então, de novo, a gente precisa excluir outras condições que possam afetar, digamos assim, a libido. Se você fizer essa relação de que o nível tem níveis hormonais baixos, não tem outras condições que possam estar afetando a libido, e restou somente aquela ali, aí sim você pode fazer essa relação. Então, a depressão, por exemplo, é bastante importante nesse contexto. Sem dúvida nenhuma. Tá. E veja, do ponto de vista de prevalência, né, ou seja, aquilo que acontece com mais frequência, infelizmente, na nossa sociedade, é muito mais comum você encontrar indivíduos deprimidos do que indivíduos hipogonádicos, né? Ou seja, que são indivíduos que estão com um nível de hormônio muito baixo, a ponto de necessitar de uma suplementação hormonal. Tá. E sempre que a gente está falando de hormônio aqui é testosterona, basicamente. Na verdade, assim, a testosterona é o que mais aparece, né? Mas a gente chama de andrógenos, né? Ou seja, você tem várias formas de apresentar esse hormônio, que não é exclusivamente masculino, porque o andrógeno também está presente na mulher, numa quantidade menor, evidentemente, né? Mas os andrógenos, eles têm esse papel, né? Porque eles são hormônios que têm... A gente tem receptor, eu até brinco, a gente tem receptor da ponta do pé até a raiz do cabelo. Sim. Né? A calvície, por exemplo, numa determinada etapa, ela é determinada por receptores de andrógenos. Né? Tanto é que a gente usa medicações que bloqueiam esses receptores para segurar um pouquinho o cabelo na cabeça. Né? Mas o cérebro, o couro cabeludo, fígado, músculo, osso, sangue... Então, em todos os lugares existem receptores de andrógeno porque ele tem uma ação muito trófica, né? Ou seja, ele por isso que, em média, o homem, né, o sexo masculino, ele tem mais massa óssea, mais massa muscular, um índice de agressividade diferente da mulher. Quando você fala do ponto de vista de reposição hormonal, existem várias, ou de suplementação, né? Existem várias formas de você apresentar esse hormônio, né? Porque ele é sintetizado. Quando ele é sintetizado, você pode deixar a molécula maior, menor, ter mais penetração em determinado tecido, né? Sim. Isso aí tem uma variedade gigantesca. Quem é indicado fazer uma reposição hormonal? Tem algum tratamento para isso que você está relatando? Sim. Primeiro que assim, quando o indivíduo tem alguma condição em que ele tem níveis hormonais muito baixos, independente da idade, e você precisa suplementar esse nível, complementar esse nível de hormônio para que ele tenha uma função normal, isso é importante. Eu vou dar um exemplo bem bobo. Vamos supor, um indivíduo de 30 anos que, por acaso, tem um tumor no testículo e tem que retirar os 2 testículos. Tá. Ele vai ficar privado de uma produção muito importante dos hormônios andrógenos dele. Então, nesse caso, ele vai precisar fazer a reposição. Assim como um diabético precisa de insulina, né, que também é um hormônio, essa pessoa também vai precisar. Nessa condição que a gente está colocando, ou seja, são homens que depois ali dos 50, 55 anos de idade vão ter uma diminuição da energia, uma perda de massa muscular, perda de massa óssea, enfim, uma série de sintomas que estão relacionados exclusivamente à diminuição do hormônio. Você repõe, suplementa esse nível hormonal até uma taxa normal para que o indivíduo volte a ter as suas funções habituais. Você tem que ter cuidados porque todo medicamento ele tem efeito colateral. Claro. Né?
Então, por exemplo, como eu falei, um hormônio que tem ação trófica, né, que ela estimula a multiplicação celular, ela pode, por exemplo, alterar a viscosidade sanguínea. Você aumenta o número de glóbulos vermelhos no sangue. Se você não tiver controle disso, você pode, por exemplo, aumentar a chance do indivíduo desenvolver trombose, infarto. Então, você pode oferecer a terapêutica, mas você tem que avisar dos riscos e você tem que acompanhar o paciente. Você tem que fazer uma triagem desses pacientes. Por quê? Se o indivíduo, por exemplo, tiver um tumor, vamos supor um câncer, ou mesmo doenças benignas, que se alimentem desse hormônio, essas doenças elas podem crescer em função disso. Sim. Ou seja, é igual você estar numa fogueira e jogar gasolina, né? Vai pegar fogo. Então, por exemplo, o tumor de próstata, né? Que é um tumor extremamente frequente no nosso meio, o câncer de próstata. Ele é um câncer que ele se alimenta da testosterona, do andrógeno. Sim. Então, se você oferece para um indivíduo que está com a síndrome da deprivação hormonal masculina, né, a andropausa, está lá com todos os sintomas, tudo bonitinho. Se você oferece para ele um tratamento de reposição hormonal, sem checar antes, sem triar antes, se ele tem ou não câncer de próstata, você pode agravar a doença dele. Só pegando um gancho aí, que agora eu fiquei numa curiosidade aqui. Diga. Uma pessoa que não tem um câncer ainda de próstata, não está diagnosticado nem nada, mas ele começa a fazer a reposição por necessidade. Sim. Ele pode desenvolver um tumor de próstata? Então, não tem essa relação de causa e efeito. Tá. O que pode acontecer é o seguinte, o indivíduo tem um tumor incipiente, pequeno, que ele não percebia, ainda. não detectável, né? E aí, ao oferecer isso daí, a doença se desenvolve. Tá. Daí a importância de você fazer a triagem desse paciente antes de iniciar. Tá bom. A segunda coisa que pode acontecer também, que é muito comum, é o seguinte, metade dos homens acima dos 50 anos tem uma condição chamada hiperplasia benigna de próstata, que é o crescimento benigno da próstata, né? Eu brinco que tem 3 coisas que crescem quando a gente fica velho, né? O nariz, a orelha e a próstata. Só que a próstata a gente não vê, não é tão evidente, né? A gente não sabe com toda a certeza por que isso acontece, porque na medida que você envelhece, você diminui a produção de hormônios masculinos, teoricamente o estímulo para o crescimento da próstata deveria diminuir. E o comportamento é justamente o contrário. Né? Então, a hiperplasia benigna de próstata, ela também sofre influência da ação hormonal. Então, indivíduos que já têm aquela próstata maior, aumentada, dependendo do nível e do tipo de hormônio que você oferecer, eles podem ter essa doença, essa condição agravada. Não chamo de doença, mas essa condição agravada. Então, é importante você acompanhar isso daí. De novo, não é a causa, mas ele vai ser aquele empurrãozinho a mais para que alguma condição ali eventualmente descompense. Tá? A outra coisa que você não perguntou, mas eu já estou respondendo, é assim, por exemplo, o indivíduo que tratou um câncer de próstata, tá certo? E ainda não concluiu o tratamento dessa doença, ou seja, o PSA está zerado, não tem nenhuma evidência de doença, mas ele não passou aquele tempo suficiente, né? A gente discute aí entre 5 e 10 anos, para saber que a doença realmente está curada, extinta, né? Esse indivíduo não deveria receber uma reposição hormonal com níveis muito altos. Por quê? Se tiver uma célulazinha, se tiver uma coisinha ali pequenininha, se discute que essa doença pode ser reativada por uma suplementação hormonal. Tá? Então, para a gente fechar aqui, Edson, gostaria que você deixasse aqui um recado, então, para os homens aí que estão nos assistindo sobre essa conversa sobre se eu preciso ou não fazer reposição de testosterona e essa relação com a libido, mais a potência sexual. Primeiro, eu acho que a gente precisa entender que, assim, a atividade sexual, a libido, o desejo sexual, ele é determinado por muito mais coisas do que simplesmente o nível hormonal da gente. Segundo, que quando a gente apresenta esses sintomas, né, de diminuição de energia, de falta de interesse, né, isso também pode ser determinado por outras condições que não somente o nível hormonal. É muito difícil a gente fazer essa relação de 1 para 1. Tá? Então, a minha orientação é, se você tem esses sintomas, se você tem essa percepção, antes de sair procurando, sei lá, um conhecido, um amigo, um parente, né, um curioso que vai te oferecer ali algum medicamento que você vai tomar que vai se sentir bem porque para ele fez bem, consulte um profissional, né? O urologista, o endocrinologista, né? São profissionais médicos que estão habilitados para justamente fazer essa diferença e tratar a pessoa como um todo, porque talvez isso seja a coisa mais difícil, né? Porque a gente está numa sociedade, num tempo em que se o indivíduo tem uma dor no joelho, vai no ortopedista, se tem dor de cabeça, vai no neuro. Então, todo mundo é dono de um pedacinho e ninguém toma conta do todo. Então, eu acho que era interessante, e talvez a dica mais importante seja essa. Seja qual for o sintoma que você está sentindo, antes de bater o martelo que você tem andropausa, consulte um profissional
para ver se de fato é isso que está acontecendo com você. Que legal esse bate-papo, hein, pessoal? Foi muito esclarecedor. Muito obrigado, professor Edson. Que é isso. Então, se você gostou aí do nosso bate-papo, deixa um like aí. Não esqueça de se inscrever no YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandica ou no Spotify. Um abraço!